Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu converso com a artista e educadora Nath Cliquet. Então você tem que educar o seu público, tanto o que vai consumir a sua aula e tanto a pessoa que vai dar, né, o acesso para essa criança à aula de artes, né? Mesmo que tem pessoas que não são, né, não são expressivas, não é delas isso, mas que elas aprendessem a mexer de outra forma com isso, né? Eu tava forçando muito uma coisa acontecer no tempo que eu queria e não no tempo que ela tem para acontecer, sabe? Cada um tem um tempo de maturidade do trabalho, né? Tem várias questões que colocam, né? Porque é uma área que demanda de esforço, mas também demanda do tempo certo para o seu trabalho conseguir entrar, né, no mercado. Oi, Nath. Oi, tudo bom? Tudo bem contigo? Também, tranquilo. Queria te agradecer já por ter topado esse convite aqui, muito feliz que a gente vai conversar. Eu também fiquei muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar, né, um pouco sobre essa profissão que é, né, ser freela. Demais. Eu quero então começar te perguntando como que você virou freela. Começou quando eu fiz artes visuais, né, na faculdade, eu sou graduada em artes visuais, e como é uma profissão que acaba se associando à prestação de serviços, eu acabei indo nessa área, né, então eu comecei com educativo de museu, então eu precisei abrir uma MEI, e aí foi quando eu fui parar nesse mundo, né, coisa que eu nunca tinha pensado. A gente sempre pensa que a gente vai ter um emprego CLT, né, e que vai chegar aquela padrãozinho, mas aí quando você vê, a vida vai andando, né, que é isso. E aí você teve uma experiência, então, em algumas áreas antes de começar a trabalhar sozinha? Então, na verdade, não. Eu acho que todas as vezes que eu trabalhei foi já freela. É que eu não entendia o meu trabalho como freela, né? Porque eu não entendia mesmo, né? Eu não conhecia muito, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu comecei a perceber que a prestação de serviços era um jeito, né? De não ter também aquele vínculo tão sério com as empresas, que eu acho bom, que eu não gosto. Então, na verdade, eu nunca trabalhei CLT, Eu acho que se pensar em alguma experiência que eu tive, foi de estágio, que aí era um pouco mais formal, né? Querendo ou não, né? Estágio você acaba sendo empregado, né? Mas mesmo assim é um vínculo diferente no trabalho. Entendi. A área de artes visuais é muito ampla, né? Então, assim, qual que foi a experiência de estágio, em que exatamente você trabalhou e como que isso direcionou ou não o que você decidiu procurar depois? Realmente, na área de artes você pode ser um pouco de tudo, né? Você pode ser de professor, educador, artista, produtor, mediador, curador, montador. É realmente muito amplo, né? Ilustrador. É gigante. Mas quando eu comecei no estágio, né? Eu entrei no MUB, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. E eu fui contratada como estagiária de educativo. Então, o que é o educativo, né? É a nova forma do guia de museu, né? Todo mundo falava, você é guia de museu? Não, eu sou educadora, né? Que é a pessoa que acompanha a visita, porque antigamente era essa função, né? Aí hoje em dia ela se atualizou, né, como muitas profissões, e a maioria dos educadores trabalha como freela, né? Então você é contratado por exposição. Então, por exemplo, vai ter uma exposição X no MAN, aí eu sou contratada para aquela exposição. Ela dura tantos meses, acaba o contrato, já era. Mas como eu era estagiária, os contratos eram maiores, né? Eram 6 meses e aí ia aumentando. Aí eles não eram freela, né? E aí eu comecei a perceber que realmente eu não gostava da ideia de chefia, sabe? De ter aquela coisa de hierarquia, me incomodava muito, porque eu acho que eu sou muito antissistema, então eu fico querendo mudar as coisas e aí não dá pra mudar as coisas. E aí eu ficava muito frustrada. Então, quando você é freela, você consegue criar seus horários, criar suas rotinas, né? Seus objetivos, suas metas. E é você com você mesmo, né? Então, não tem alguém falando que não é, né? Que tá errado mesmo, não querendo nem te escutar, né? Eu acho que por isso que eu acabei indo pra essa área. Entendi. E até hoje o que você mais faz é relacionado ao educativo mesmo? Eu hoje trabalho com educação não formal, né? Então eu não sou professora, porque eu não sou licenciada, não tenho licenciatura. Pretendo fazer, mas ainda não cheguei lá. E aí eu comecei a querer ir para as aulas particulares, né? Eu cheguei a trabalhar em outros lugares, mas também com o contrato de freela, né? Não era... Trabalhei em escritório de arte, trabalhei em projetos sociais, e todos eram PJ. Nunca foi outra forma de contrato, né? Então durava um mês do contrato. Então se era 6 meses de prestação de serviço, eram 6 meses, né?
Entendi. Depois que você começou a entender, assim, essa área e meio que optou por continuar no educativo, como que foi conseguir clientes? Não só museus para apresentar as exposições, mas também acho que aulas particulares, né? Uhum. Então, não é fácil, né? As artes visuais ainda têm um grande percurso para fazer na área da educação, porque as pessoas ainda não consideram artes, né, como uma opção. Então, as matérias de importância acabam deixando de lado todas as da criatividade, né? Não só na profissão de artista, mas em várias. Então, quando você pensa em educação para crianças, depende muito dos pais. Então, se são pais que são mais conservadores, sabe, que não dão tão interesse a isso, às vezes a criança até quer, mas você não consegue ter acesso à criança sem ter acesso aos pais, né? Então você precisa captar o pai, né? Então você tem que educar o seu público, tanto o que vai consumir a sua aula, tanto a pessoa que vai dar, né, o acesso para essa criança à aula de artes, né? Então, assim, a parte de aulas particulares é um pouco difícil, porque é isso, a gente tem que reeducar todo um público adulto, né? Porque normalmente as crianças querem. E de museus, o mercado ele é muito escasso. Querendo ou não, você acaba caindo, né, naquelas entrevistas eternas de prestação de serviço. É mais por indicação, acaba sendo. Tem alguns grupos, né, que cuidam dos educativos e eles têm já os seus nomes, né? Então, você tem que entrar para uma empresa de prestadores de serviços em educativo, né? Então, é uma coisa que é meio nichada, sabe? Tem os nichos, é um pouco complexo de conseguir entrar. O mercado da arte todo é assim, que não importa a área. Da educação ao mercado de venda, compra e venda, é tudo bem quadrado, né? Apesar de ser arte. E aí, assim, eu imagino que essa questão dos nichos impacte também em como você tem que fazer o contato. Tipo, eu não sei se essa prospecção é mais da sua parte, ou se, tipo, você tem que ficar ligado em quando vai ter exposições, porque aí vão procurar, ou se naturalmente isso já chega em você. Não, eu tive momentos, assim, mas normalmente você que tem que ficar ligado. Tipo, eu entro quase todos os dias em site de museu pra ver se tem algum chamamento, porque é como se fosse edital, né? Você abre, 50 milhões de pessoas mandam e talvez você esteja chamado. Uhum. Agora, se você tem mais contatos, ou quando eu tava durante a faculdade, pra mim foi mais fácil encontrar mais empregos, né? Porque eu tava muito envolvida, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então eu acabava que eu tava em tudo, assim. Eu tinha uma professora minha que sempre brincava com isso. Ela falava: Meu Deus, você tá nesse museu, você tá no outro lugar, você tá em todo lugar. Porque eu me mantinha ativa, né? Mas aí depois que você sai da faculdade, rola um lapso, né? Parece que, sei lá, você perde alguns contatos, né? Porque é cansativo manter. Então, acaba que hoje em dia tem que ser uma coisa mais minha, assim, né? Eu que tenho que correr atrás disso. E eu utilizo muito, assim, o Instagram, né? Mas eu ainda tô aprendendo a mexer com ele. Então, ainda tá bem no começo. Porque eu assumi, né, dessas coisas de aulas particulares, né? 100% essa vida autônoma. Agora, na pandemia, né? Aproveitei esse momento que, querendo ou não, encerrei o meu contrato que eu tinha no começo da quarentena. E aí eu falei, bom, a gente vai ter que então assumir isso, né? Se é para acontecer, vai acontecer agora mesmo. E aí eu tô tentando. E tá funcionando. Entendi. E eu estava preparado para perguntar como que costuma ser a sua rotina e qual foi o impacto da pandemia, mas acho Já que nem respondi. existe um como costuma ser, né? Já começou no meio dessa loucura. Não, assim, antes, né, por exemplo, no projeto social, quando eu estava trabalhando, era uma coisa um pouco mais segura, né, porque como é um contrato de prestação de serviço que é por um tempo grande, você fica com uma segurança um pouco maior, né, então você sabe que você tem 9 meses de contrato. Né? Então, você já não tem tanta preocupação, porque você sabe que a pessoa vai te pagar, né, essa prestação de serviço todo mês. Agora, quando você assume que você que tem que captar os clientes, aí o negócio fica tenso. Porque tem mês que vai ter mais, tem mês que vai ter menos, né? A segurança não vem de um terceiro, né? Vem de você, né? Então eu acho que a pandemia me trouxe um pouco de insegurança em relação a como me organizar mesmo, assim, em tudo. Então eu acho que teve um grande impacto, mas foi positivamente, né? Porque eu acho que eu resolvi cair de cabeça, né? E, tipo, assumir que realmente eu não quero ter mais um chefe, eu quero continuar assim, sabe? Então eu acho que foi uma coisa de, tipo, pegar a autonomia e falar, vamos lá, você consegue. Então, eu E acho que a como que pandemia, nesse é? Você sentido, tá somente, dando aula foi agora à muito boa. distância, então, né? Esses clientes que são as crianças principalmente, como que tá sendo essa relação? É bem diferente, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer as atividades junto com a criança, né? Então, quando eu tô numa sala de aula, né, ou num ateliê, numa oficina, eu gosto muito de praticar junto. À distância, eu também tenho esse desejo, então eu fico querendo ir lá ajudar, sabe? Aí você fica, tá, faz assim.
Então, Uhum. tipo, você tem que lidar com a frustração de que aquela criança tem a expressividade dela, né? E a gente, como professor, como educador, às vezes a gente quer controlar um pouco o resultado que vai sair. A gente tem, tipo, questões estéticas e não sei o quê. Só que aí você começa a aprender e lidar com isso, de que, olha, a criança tá lá, ela tá fazendo o melhor que ela pode numa situação dessas e tá incrível, sabe? Não importa o que vai sair do trabalho. Mesmo que, assim, a atividade seja pintar uma caixa e a criança pintar, sei lá, o chão, foi o que deu pra fazer, né? Então eu acho que faz parte, né? Então eu acho que o mundo digital, ele é muito complexo para a educação, mas é o futuro, né? Então eu acho que os próximos anos aí vai vir com muita novidade, eu acho, nessa coisa da educação à distância, né? Uma coisa que eu descobri também, né, são as escolas que tem muitas crianças que estudam de casa, né? Ensino à distância, mas que não é EAD, né? Ele é semipresencial, né? Com aulas ao vivo. E aí eu comecei a dar para uma escola, não uma escola de reforço, né? Não segue regras do MEC, né? Outra coisa, outro estilo. Então, eu acho que o uso das tecnologias tem sido bem interessante, né? Apesar de ter, né, a internet trava, a criança às vezes demora para entender que você tá falando com ela, porque às vezes eu tenho 3, 4 alunos numa mesma chamada de vídeo, então você precisa Nossa. conseguir chamar a atenção daquele aluno. A única coisa boa é que quando tá uma zona, dá para você botar os áudios e falar: crianças, vamos prestar atenção que eu tô falando. E aí você consegue se concentrar mais. Mas é diferente. É uma experiência realmente nova, assim. Então, eu fiquei pensando muito, sei lá, pensando nas aulas de artes que eu tive quando eu era pequeno, né? Tinha muito essa relação com as outras pessoas, tanto o educador quanto as outras pessoas que estão fazendo a aula ali, de troca, de olhar um desenho do outro e dividir material e tudo mais. Isso é uma coisa que se perde. Sim, é um fato, né? Você querendo ou não, você não tem o olhar do outro, né? Você não tem a outra criança falando, deixa eu ver seu desenho, instantaneamente, né? Tem a atividade, Uhum. ela tem o tempo pra fazer, e aí ela mostra na câmera, só que você vê mais ou menos, né? Eu acho que isso dá mais liberdade para as crianças, porque você não sente aquela pressão, sabe, dos amiguinhos, porque a escola formal, ela tem um ambiente um tanto quanto que eu não concordo. Então eu acho que acaba rolando muita competição, não que não seja importante, mas eu acho que é um jeito também da criança entender que ela tem a própria expressividade dela, sabe? E é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos, porque criança, dependendo da idade, o filtro pra falar se tá feio, se tá bonito, se tá não sei o que, é meio diferente. Então, às vezes, a criança fala: nossa, você é muito devagar, você tá fazendo isso muito devagar. Você não sabe usar tesoura? Pra outra criança, no vídeo. Ai, que As triste. crianças fazem isso, mas é normal, é das fases do desenvolvimento, né? Só que você explicar pra criança, né, que, ó, tudo bem se a criança é um pouco mais devagar que você que é rápida, né? Tipo, você tem que ir mesclando, né, tentando mostrar pra ela. Cada um tem seu ritmo. E eu acho que é mais fácil quando você tem, tipo, o ensino individualizado, sabe? Com menos crianças numa sala. Não são 30, são tipo 4 numa chamada. E também tem o papel dos pais, né? Que normalmente nas aulas de arte você precisa ter um acompanhante, porque eu pego idades de 2 a 6 agora. Então eles são muito pequenos, né? Então precisa ter alguém do lado. E às vezes os pais não estão muito dispostos. Aí você precisa que a criança seja assim uma autodidata mágica. Que aí eu fico, corta isso. Mas eu aviso, né, sempre. Faz parte também. Acho que é uma adaptação também dos pais, né? Que eles estão tendo que virar educadores, porque ninguém estava preparado. Sim, sim, total. Cara, e essa coisa dos pais estarem envolvidos e tal, eu fiquei pensando também, você sente que tem tido bastante procura, porque é claro que a pandemia limita muito também o acesso, né? Eu não sei aonde você costumava dar aula e tal, mas, cara, quem consegue ter aula agora é quem tem uma internet razoavelmente boa, quem tem computador, né? Então tem essas questões também, né? Não, é claro que a acessibilidade ainda, não só disso, né, mas de vários recursos no nosso país, ela é complicada, né? Uhum. Se você pensar o homeschooling, né, ele é muito mais forte, né, nos Estados Unidos, né, em outros países, né? No Brasil é uma coisa que eu acho que já existem 5 mil famílias cadastradas em escola domiciliares, né? Tipo, que os pais que educam as crianças. Eu não tenho certeza desse dado, mas eu acho que é por aí. Então, assim, não é um número pequeno, e eu tenho pontos a favor e pontos contra, né? Essa coisa do acesso, né? Então, a criança que não tem uma internet, não tem um celular, não tem um computador, talvez não consiga ter a aula. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter um ensino bom por custos mais baixos. Então, em vez de uma escola pagar pela estrutura, pela energia, pela água, né, por tudo, você tem um professor que nem precisa sair da própria casa, né? Então, você tem o professor que dá aula direto da casa dele, então isso diminui o custo para a escola e também diminui o custo para o aluno. Então,
E são professores que têm formações, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse ter um acesso de internet e de aparelhos para muita gente, a educação online seria uma forma de melhorar o ensino, assim. Porque tem escolas de homeschooling que você paga 200, 300 reais o mês e é particular, sabe? Enquanto tem escolas particulares em São Paulo que você paga até 12 mil reais o mês. E que nem sempre tem, né, essa atenção, né? Porque o sistema escolar é muito confuso, né? É uma coisa muito positivista, muito... Eu tenho várias questões com o sistema escolar. E eu nem sou pedagoga, mas tudo bem, né? Nem professora formal. E essa questão de que você comentou lá no começo também, de que muitas vezes artes ou outras matérias mais relacionadas a essa expressividade e tal não costumam ter muita atenção, né? Acho que quando mais novos tem alguma ainda, mas ficando mais velho você vai cada vez mais se preocupando com passar no vestibular ou passar no colegial e aí vai se afastando muito disso. E eu acho que também, né, tem essa coisa da escola que ainda segue esse padrão de fábrica, né, de você pensar só que a criança entra e sai pronta, né, então não tem um ensinamento de aprender sobre empatia, aprender sobre, tipo, como você se sente com as coisas, né, aprender a se expressar sobre isso, né, porque é uma coisa que eu percebo muito na nossa geração, que já melhorou, já é muito melhor do que nossos, né, pais, avós, mas ainda eu vejo tanta gente que tem realmente, assim, questões em se expressar, né, e é uma coisa que seria muito bom se as pessoas conseguissem, né? Mesmo que tem pessoas que não são, né? Não são expressivas, não é delas isso. Mas que elas aprendessem a mexer de outra forma com isso, né? Eu vejo assim, eu comecei a fazer pós em arte terapia esse ano, tô aprendendo muito sobre como é importante você ter vazão, né, para as coisas que a gente sente. Não que a arte em si, né, o fazer artístico seja só isso, mas também é, né? Então é uma coisa que eu acho que, principalmente na adolescência, né, que é onde você tá num turbilhão de emoção, de hormônio, de jogos de sexualidade, né, no sentido de que as crianças começam a se entender, né, o que é o corpo. E aí você tem o cerceamento, né, dessa área das artes, da criatividade, né? Eu lembro na escola que eu fiz, colegial, a gente parava de ter aula de artes no segundo colegial. Tipo, no segundo colegial não tinha mais. E era tipo, eu ficava, mas não tô entendendo. Pô, ok, eu tenho 50 aulas de matemática e eu não tenho meia hora de artes. E que faz diferença né, na grade horária. Bota meia hora a mais na escola e fica meia hora fazendo aula de arte. Mas é porque também as crianças, os pais não querem, né? Acham que artes é brincadeira, né? Que é, sei lá. Eu não consigo entender. Na verdade, mesmo que seja O brincadeira, né? brincar é Existe uma importante. conotação de que. Exatamente. Existe uma conotação de que brincadeira é negativo, né? E adulto é sério. Eu acho que tem muito a ver também com a cultura da nossa cidade, né? Aqui em São Paulo, né? São Paulo tem uma coisa de não lidar bem com a Uhum. brincadeira, né? É meio conservador esse pensamento, né? Até. Não sei se conservador é a palavra, mas pensar que o brincar tem idade, né? Tem prazo de validade, que uma criança com 18 anos tem que estar pronta para, sei lá, escolher o que vai fazer da vida, né? Tipo, eu acho que a vida é tão maior que isso. São tantas questões, né? Que muitas crianças têm que lidar, têm que decidir, né? Não sei. Eu fico muito frustrada com o meio educacional. Não, entendo. E acho que também muitas das coisas que a gente tá falando aqui se relacionam com outras dezenas de questões sociais e a própria questão da sexualidade, como você falou, né, que vai sendo cerceado, junto com essa manifestação criativa vai sendo Os cerceado o que é sentimentos, né? certo e o que é errado, né, socialmente, o que é socialmente aceito. Porque a gente tem que ser produtivo, né? A gente tá numa sociedade de produção, né? Então, criança que... Não a criança, né? A criança que vai virar um adulto, que levou uma bronca no trabalho e vai chorar porque levou uma bronca, ou porque não sabia lidar com aquela situação e se expressa dessa forma, né? Vai ser mal vista porque, como assim um adulto chorando? Você não pode, tem que engolir, você tem que achar que isso é bom, né? Então, são várias coisas que, Uhum. não só as artes, como outras áreas, né? Educação física, música, teatro, né? Outras áreas da educação mais ligadas à expressividade, né? Que poderiam auxiliar muito nisso, são cortadas, tipo, no momento que eu acho que também é muito importante, né? Se você pensar, tem muito sofrimento na adolescência, né? Muito, assim. E as pessoas acham que não, já tá virando adulto, já tem que ser sério. Adulto é sério. Você comentou um pouco antes sobre a questão do custo, né, que faz uma diferença, relaciona com o homeschooling, e aí eu queria entender como que você lida com as finanças também, como que é essa relação que é diferente dos contratos que você tinha antes, que mesmo sendo freela, eram um pouco mais estáveis, porque você sabia mais ou menos quando você ia receber e quanto por mês, né?
Sim, tá sendo ainda um pouco confuso, assim, porque eu não sou boa com finanças no geral, assim, é uma coisa que vem, talvez, de família, assim, a gente é meio ruim com contas, essas coisas, a gente é meio bagunçado. Então eu tenho que ficar tentando quebrar as coisas que eu mesma aprendi, né, essa coisa, tipo, consumista, né, então você recebe qualquer coisa, em vez de você guardar, você fala, eu preciso tanto daquilo, e vai lá e compra, né, tipo, sendo que, será que se você tivesse guardado um pouco mais, né, é uma coisa que eu tenho dificuldade, assim, eu ando aprendendo, né. Eu acho que a maior questão é isso, né, você não sabe quando você vai receber. Pode combinar com o seu cliente, né? Tipo, olha, tal dia você vai me pagar pelos serviços, pelas aulas XYZ. Mas, se ele não pagar, é isso. Você tem que ficar esperando ele pagar, né? Então você tem que ter sempre um plano B, um plano C, um plano D, como esse dinheiro vai entrar, né? Então, por isso que é bom ter vários clientes. Porque você consegue ir tirando daqui, colocando lá, né? Então você consegue ir organizando. Porque não tem como, você não tem nenhuma segurança, né? Se a pessoa quiser desaparecer, ela pode desaparecer, né? Principalmente virtualmente. Aí o que eu tô começando a usar agora, né, são Mercado Pago, né? Esses aplicativos que você consegue fazer uma transferência e você tem uma segurança maior, né? Quando a pessoa te passa, mesmo se ela dividir no cartão em 50 vezes, você recebe mais ou menos quando tava esperando. É que nem mês passado, eu tava esperando receber de uma aula que eu dei um valor relativamente alto. E eu tinha outras coisas para comprar, né? Coisas para pagar. E aí eu tava desesperada, porque a moça não pagou na primeira semana, não pagou na segunda semana, não pagou na terceira semana. Eu já tava, pronto, vou ficar com uma dívida, né? Porque era uma quantidade grande, né? Uma quantia grande. Mas aí ela pagou e deu tudo certo. Mas eu fiquei com aquela agonia, né? De vem, não vem, né? Então eu acho que essa é a maior diferença para mim, assim. Mesmo que eu organize minhas finanças, guarde dinheiro, existe uma... Tem meio que um acordo de confiança mesmo, né? É mais falado, né? Daria para fazer, assim, nota fiscal, eu tenho MEI, né? Eu posso fazer, às vezes eu até faço, mas isso também não impede da pessoa não te pagar, né? É tipo, é muito de confiança mesmo. Mas, querendo ou não, né, a educação você acaba criando um laço, né? Principalmente porque eu tô, nesse momento, atendendo mais crianças, né? Então você acaba entrando na vida daquela criança, né? Então é muito difícil que um pai não pague. Talvez ele demore, mas normalmente que as pessoas respeitam, né, esse trabalho do educar, né? Porque se o pai tá te contratando para fazer isso, ele confia que você tá fazendo o seu melhor pelaquela criança, né? Então é uma confiança mesmo. Você acaba criando muita afetividade pela família, assim. Sim. E a questão da precificação foi simples para você também? Como que foi pegar referência disso, ter noção de quanto vale uma hora ou uma aula? Então, hoje em dia minhas aulas estão bem baixas o valor, porque querendo ou não eu comecei a fazer isso há alguns meses, né? Então eu não achei justo já começar cobrando muito alto. Apesar da minha experiência, apesar de tudo, o meio online ainda é uma coisa nova pra mim. Então eu achei que, eu falei, vamos testar, né? Uma experiência. Quando é pra... Eu não segui nenhum padrão, assim, né? Porque eu sempre achei muito caro os cursos de artes que eu via pra me inscrever e tal, eu sempre achei eles muito caros. E eu sempre fiquei um pouco irritada com isso, porque eu sempre gosto de fazer coisa nova. E aí eu falava, nossa, eu não vou pagar tudo isso. E não porque eu não respeite que aquele profissional já custa isso, né, o serviço dele, mas é porque não é acessível, né? Não era pra mim e não é pra muitas pessoas. E eu acredito muito no poder da educação, então eu prefiro também colocar um pouco mais baixo, porque se você coloca mais baixo e tem vários alunos, você ganha na quantidade, né? Então eu acho ok, assim. A única coisa que eu mudo é por faixa etária. Então, por exemplo, se eu pego criança menor, eu cobro um pouco menos, porque as atividades são diferentes, né? Então, tipo, se um adulto me contrata para dar aula de pintura, eu vou cobrar um pouco mais, porque para passar para ele técnicas, né? Porque ele quer um ensino diferente, ele quer uma coisa aprofundada, ele quer uma coisa mais técnica. Então, eu aumento o valor. Então, é mais assim, pelo que o cliente quer de mim. Né? Então, se for assim, quero trabalhos manuais, então eu vou cobrar um X para aquilo. Então, é muito de cada linguagem, assim, eu não sigo tanto um padrão. Eu tenho uma base, né? Que é tipo, minha hora aula eu cobro mínimo 40, máximo 70, vai, mais ou menos. Mas depende, se for, por exemplo, História da Arte, é uma aula que eu preciso me preparar muito mais para dar. Então, eu já combino, tipo, 10 aulas, porque eu sei que uma não dá para passar tudo. Então, eu fecho pacotes, que eu acho que é o que mais tem procura, são os pacotes, né? Então, tipo, nas férias eu tive muito por causa das crianças, né? Então, elas têm mais tempo livre, aí você fecha 10 aulas, e aí você tem aquele valor, né? E é um jeito também, com os pacotes, de você ter um pouco de segurança na hora de receber, porque normalmente eu faço assim, eu quero então 50% no começo, na primeira aula, e 50% no final. Então, pelo menos 50% eu vou receber. Porque senão eu não dou a aula. Então, foi um jeito de eu conseguir burlar esses problemas de tempo, né? Aí eu me organizo pra saber que 50% eu tenho certeza que eu recebo esse mês. Os outros pode ser que eu receba depois, né?
É, faz todo sentido e é justo para os dois lados também. Sim. Eu queria saber se você tem algum plano específico, seja de curto ou de longo prazo. Também não sei se dá para organizar, né? Como você meio que mudou um pouco a sua atuação recentemente no meio da pandemia. Não sei se já deu tempo de fazer algum plano nesse sentido, mas você está estudando também, né? Então, minha mudança, assim, profissional, ela já vinha como um desejo, porque, assim, a verdade é, quando eu me formei em artes, né, eu fiz faculdade de arte porque eu queria ser artista visual, que produz seu próprio trabalho, que vive da sua própria arte. Só que acabou que eu estava forçando muito uma coisa acontecer no tempo que eu queria e não no tempo que ela tem para acontecer, sabe? Cada um tem um tempo de maturidade do trabalho, né? Tem várias questões que colocam, né? É uma área que demanda de esforço, mas também demanda do tempo certo para o seu trabalho conseguir entrar, né, no mercado. Então eu fiquei presa nisso, nesse looping de, eu preciso ganhar dinheiro, eu não consigo vender meus trabalhos, mas aí eu tenho que comprar tal coisa, como é que eu vou pagar, não sei o quê. Aí o que eu resolvi fazer foi, eu percebi que foi um pensamento que veio por causa do projeto social que eu trabalhei. Porque eu comecei a ver muito, assim, meus privilégios como uma artista, sabe? Eu tenho N privilégios que eu tenho e eu comecei a identificar eles e perceber, poxa, olha como eu sou privilegiada por tudo que eu tive nessa vida e eu tô aqui, sendo que tem um monte de gente, né, que, tipo, se forma no que dá pra se formar, né? Muitas pessoas não têm escolha de fazer um curso que não vai dar uma rentabilidade instantânea, né? Elas não têm essa escolha. Elas precisam cuidar dos irmãos, dos filhos, tem muitas outras questões, né? Então, olha como eu tenho o privilégio de poder ter cursado, né, ter feito uma faculdade, ter feito uma faculdade na coisa que eu queria, na coisa que eu sonhava. Eu comecei a perceber esses privilégios. E aí eu percebi que eu tava sendo muito mimada, de não aceitar que eu talvez tivesse que mudar meu curso, sabe? A minha vida deveria mudar de direção porque eu preciso viver primeiro. Depois eu preciso cumprir meus sonhos, né? E essas coisas. Então, assim, resolvi fazer arte terapia também nessa linha, né? De mudança de área, porque a arte terapia, ela é uma área da saúde, né? Não é uma área cultural. Então era pra sair um pouco também do nicho cultural e continuar trabalhando com expressividade. E aí a área da educação é uma coisa que eu nunca quis fazer na vida. Eu sempre, quando eu entrei em artes, eu falei, eu não vou ser professora, eu não vou trabalhar com criança, eu não vou fazer isso. Mas parece que é assim na vida, né? Você fala, não quero, quando você vê, você só tá fazendo isso. E aí você se apaixona e não tem o que fazer, porque você já se apaixonou e você tem que seguir com isso, né? É uma coisa muito mágica, assim. Criança é uma coisa mágica. E aí eu comecei a falar, poxa, eu acho que dá, né? Eu tinha medo de não conseguir também. Mas aí eu comecei a pensar nos cursos, né? Porque, por exemplo, uma coisa que me trava muito na área da educação é porque eu não tenho licenciatura ainda, porque eu fiz bacharelado. E a licenciatura é um diferencial muito grande, principalmente para as escolas formais, né? Aí eu já pensei, vou fazer, pelo menos assim eu tenho, né, uma a mais. Então são algumas coisas que eu coloquei na minha meta, assim. Agora, pensar em rendimentos, né, essas coisas não é uma coisa que eu já consigo enxergar, sabe? No momento eu ainda tô num pouco de meio lab, assim, meio um laboratório dessas minhas aulas, né, e do potencial que elas têm. Então eu ainda não sei se isso vai durar muito tempo ou se vai chegar um momento em que vai ter escassez de cliente e eu vou desistir, sabe? Eu ainda não fiz uma programação pensando assim a tão longo prazo. Eu gostaria de viver disso, porque querendo ou não, assim, né, o arte terapeuta tem um pouco isso também, né? Você tem que ter seus pacientes, você tem que ter clientes, né? Então você acaba também tendo que ter esse mesmo movimento que você tem quando você vai procurar uma aula particular, né? De você ter que ir buscar onde esses pacientes estão, onde os meus alunos estão, né? Então é um movimento que o profissional tem, fazer essa captação, eu acho que é o mesmo. Então começar agora desse jeito meio laboratorial é interessante. Não, muito legal. Faz muito sentido isso das semelhanças na prospecção de clientes, na relação com os clientes. Apesar de serem áreas, né, uma cultural, outra ou educacional e Uhum. outra de saúde, o movimento é muito parecido, né, porque também são autônomos, né, psicólogo, arteterapeuta, né, fisioterapeuta, boa parte é autônomo, né. Sim, sim. E tem alguma história ao longo desse trajeto na vida de freela, assim, que foi marcante pra você? Que foi alguma coisa que te ajudou a tomar alguma decisão grande? Uma vez, eu acho que assim, o que me fez, assim, amar a educação, porque como eu disse, eu não era o que eu queria. Mas na verdade era o que eu queria, né? Lá dentro eu acho que eu sempre quis, eu sempre fui uma educadora, eu só não aceitava, né? Quando eu tava trabalhando no MUB, eu atendi um grupo, né, de crianças, elas tinham 6 anos no máximo. Era de uma escola pública, eu não lembro se era municipal, estadual, não lembro. Não lembro nem o nome daquela criança, mas eu lembro da cena, né? Então, eram 29 crianças que estavam comigo no meu grupo, e aí eu fui fazer a visita, né? E a gente fazia um tour, né, bem entre aspas. Então a gente fazia a visita educativa e depois fazia uma atividade educativa. Era uma proposta de expressividade. E aí, fazendo, né, eu fui criando as atividades, conversando com as crianças, né, não sei o quê. E aí no final
uma das crianças me olhou na hora de ir embora, uma menininha. E aí ela saiu correndo e me abraçou, assim, bem forte, e falou: "Eu vou sentir saudade de você, Natália." E aí eu olhei e eu falei: "Quê? Como assim você vai sentir saudade de mim? Eu nem te conheço, criança." E, tipo, depois eu fui entender, né? Era todo um contexto, né, daquela criança e que realmente aquela experiência talvez tenha sido muito marcante para ela. E eu consegui perceber a importância, né, da educação em si. Abriu meus olhos, assim. Eu falei, nossa, aquele momento foi o momento em que eu me apaixonei pela potência da educação, assim. E eu falei, nossa, é muito bonito. E aí eu comecei a querer, né, seguir essa área. Eu tenho outras histórias, assim, do projeto social, né? Teve bastante embate, porque era um choque cultural para mim, vários choques, né? Aprendi muito, mas eu acho que uma outra história que eu queria contar também foi no museu, que para mim foi muito marcante. Foi uma visita também, o menino era um pouco mais velho, eram também várias crianças. O meu último trabalho lá foi essa. Então eu tava contando que ia ser assim, a melhor visita da vida, né? Porque ia ser minha última visita no museu. Eu falei, nossa, vai ser incrível, eu vou fazer um encerramento maravilhoso, vai ser ótimo. Quando você pensa assim, já era, né? Vai dar ruim. Aí a escola tava atrasada 2 horas já, a escola que ia na visita. A gente já tava achando estranho, né? Eu falei, nossa, era pra eles chegarem depois do almoço, já são 3 da tarde. É alguma coisa muito errada, né? A gente ligava pro ônibus dessa escola, não tinha notícias, aí a gente ficou esperando. Aí chegou o ônibus, né? Eles tinham confirmado que eles vinham. Aí chegou o ônibus, as crianças estavam sem almoçar, era de escola pública também. Eles não tinham trazido lanche, eles traziam os lanches, né, da própria escola. Eles tinham ficado 2 horas no trânsito porque o motorista se perdeu. Então, assim, a gente pegou um grupo que tava... Tudo que você pode pedir pro grupo não acontecer com ele antes de você pegar ele pra uma visita é essa. E aí, pegou o grupo, dividiu o grupo. E aí, no meu grupo, tinha um menino que ele era muito peste, assim. Peste. Eu falava pra ele, não toca. Ele ia lá, tocava. Eu falava, não é possível, né? Mas eu percebi que ele era assim que eles chegaram, né? Aí eu já tentei puxar ele mais pro meu lado, né? Então, criar um vínculo mais próximo com ele pra criar confiança. Porque aí ele, pelo menos eu achava que ele ia respeitar mais. E aí eu comecei a perceber a relação da professora com eles, com aquela turma. Foi a primeira vez que eu vi, assim, uma situação muito triste mesmo. Aquele grupo tinha uma professora que ela era extremamente violenta ao falar com eles. Só que eu não tinha experiência. Então eu não sabia que, por exemplo, eu podia ter denunciado. Eu não sabia disso. Eu era super nova, né? Eu comecei a entrar nesse mundo daquela época. Eu não sabia que existia todo esse recurso para você proteger, né, aquelas crianças de um abuso de um professor, nem que fosse falado, né? Então a professora falava diversas coisas assustadoras, assim, para as crianças. Então, tipo, para de ser burro. Coisas que eu não acredito na educação desse jeito, né? Então, só que você fica no embate de você, educador, brigar com aquele professor, né? Porque o professor é a autoridade que tá todo dia na sala de aula com ele. Você é um educador de um dia num ano, né? É muito doida essa relação. E aí, chegou um momento, né, no MUBI, tem um laguinho que tem umas carpas. E as crianças adoram ficar olhando as carpas, porque é um peixe que, primeiro que é peixe, não é todo mundo que já viu peixe, nem que pode ver peixe todo dia. E ainda é uma carpa, né, que ela é toda bonita, né, ela é toda cheia de desenhos. Então eles sempre deitavam assim no chão pra olhar o laguinho. Aí o menino, né, eu só vejo ele assim em pé, uma cara de malandro. Eu falei, o que ele vai aprontar? Eu tava longe assim do grupo. Aí do nada eu só vejo ele olhando pro peixe. Aí eu falei, não. Aí ele foi lá e ele pescou o peixe com a mão. Eu juro, eu nunca pensei que isso fosse possível, pegar uma carpa com a mão. Meu Deus! Ele pegou a carpa. Aí ele pegou a carpa assim. Aí na hora eu levei um susto, eu dei um berro e disse, larga o peixe. Aí ele largou o peixe assim com tudo, né? Com o maior susto do mundo, assim. E aí ele ficou todo se achando, né? Porque ele 11 anos, né? Aí ele ficou, não, porque é isso, eu peguei o peixe, não sei o quê. Aí eu fui conversar com a criança, né? Ele não pode pegar o peixe. Aí eu fui falar pra ele, eu falei, e aí, você acha que você pode pegar o peixe assim, né? Você tá pensando? Aí ele falou, eu pego mesmo, se ele reclamar, você ia pegar 2 vezes, não sei o quê. Aí eu falei, gente, né? Aí eu virei pra ele e falei, você não acha que se esse peixe pudesse ter carinho, ele não ia preferir do que você pegar ele assim com violência? Na hora que eu falei isso, eu não pensei no poder dessas palavras, né? E na hora que eu falei isso, ele saiu correndo, assim, ele desapareceu correndo, assim, e foi, sei lá, ele foi pra um canto. E aí eu falei, meu Deus, olha o que eu falei, né? Tipo, eu posso ter machucado, não sei, eu não sabia da responsabilidade que essa palavra poderia ter sobre aquela criança, né? E aí depois eu percebi que, por conta também do contexto da criança, fez sentido o que eu falei pra ele. Ele entendeu o recado de que, realmente, pegar o peixe à força não é a melhor coisa a se fazer, né? Ele não ficou triste comigo, menino, entendeu? Ele só ficou meio em choque. Porque talvez ninguém nunca tenha dito isso pra ele, né? De que o carinho, né, e o cuidado seja mais importante do que a violência. Foi uma experiência, assim, que também me fez pensar em como a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente é muito assertivo porque a gente é adulto, porque a gente vem de um meio XYZ, e que às vezes a gente tem que escolher muito bem as palavras antes de falar com alguém, né? Porque senão até que ponto eu não estaria repetindo a violência que eu vi a professora fazer, né? Porque você não tem o treinamento, você não tem o cuidado, e foi uma coisa que me fez também querer entender melhor o que são os comportamentos infantis, se alguém deseja
desenha uma coisa, o que essa coisa pode significar, né? Será que ali tem algum conteúdo que precisa ser explorado, né? Que precisa ser indicado para um profissional? São coisas muito importantes, assim, que a gente tem que ter cuidado. E às vezes a gente acha que não, né? Que, só brincadeira, criança. Não. Ele pegar aquele peixe disse muito para mim sobre como é ele e como é a vida dele, né? Depois eu fui conversar com a professora e ela me contou um pouco sobre a vida da criança. Ele era um filho de 12 irmãos, os pais tinham falecido num acidente de carro e ele vivia só com irmãos, ele não tinha nenhuma mulher na casa, mãe, vó, nada. Então ele era cuidado pelos irmãos e ele vinha de uma família muito machista, muito da violência. Então, que sentido fez, né, eu falar aquilo pra ele, né? E foi isso, acho que essa é a história, meio longa, desculpa. Nossa, não, foda, pesado. Pesada demais, eu chorei muito depois dessa. Eu juro, elas foram embora, o grupo, eu chorava, chorava, sem parar, assim. Porque é Caralho. um baque, né? É um baque você perceber todas essas diferenças, sair da sua bolha, entender que o espaço do museu é muito elitista, o espaço do museu não é pra todo mundo, né? Mesmo que a gente trabalhe contra isso, né? É uma coisa que você se frustra muito. Como você falou, né? O peso que as coisas têm, como pode ser diferente, né? Tipo, o que pra gente é uma frase pode ter um impacto gigantesco num contexto que, às vezes, no calor do momento a gente esquece. Ou a gente não sabe. No caso, eu não sabia dessa história dessa criança, entendeu? Porque é um dia, você Uhum. tem 1 hora com aquela criança. Então, como com 1 hora você consegue mudar a vida de alguém ou fazer a sua parte? É difícil, não é fácil, não. Caralho, muito foda. Muito boa a história. Queria te perguntar também, Nath, se você tem alguma indicação de alguma atividade ou de algum conteúdo, pode ser livro, série, filme, aplicativo, atividade física, sei lá, qualquer coisa, em especial nesse período de pandemia. Eu pensei em algumas coisas que eu acho interessante, que eu gosto também de assistir, e são, assim, inspirações pra mim. São 2 canais do YouTube. Um é a Vivi Ouvir, que ela conta sobre arte, ela fala sobre as novidades no meio artístico. Ela tem uma linguagem bem simples, então eu acho que até, tipo, adolescente, criança consegue assistir, né, escutar e interagir. Só que, né, tem temas, né? Então ela fala também sobre alguns temas que tem pais que gostam de não falar. Então é importante também ver com os pais sobre isso, gente. Outra é o Art Kim, também é do YouTube, que são 2 canais brasileiros, tá? Que falam sobre arte e falam sobre história da arte. E estão explicando arte contemporânea, modernismo, falam de tudo, assim, arte abstrata, um pouco de tudo. Então o Art Kim é muito didático, são vídeos bem rápidos, assim, e são bem completos, eu gosto bastante. Do Netflix tem o Abstract, a arte do design, né, que é muito legal, que é documental, né, são alguns episódios, tem 2 temporadas, e é legal porque fala de várias áreas, né, não fala de artes visuais especificamente, né, mas fala sobre áreas da criatividade, e eu acho legal. Uma outra, mas aí eu acho que já é mais para um público adulto, pré-adolescente, idoso, chama Art ou Fake, também tem no Netflix, que eu gosto muito, porque é uma série que mostra como se faz para descobrir, né, uma obra de arte, se ela é fake ou não, né, e todo o processo que tem de documentação. Eu gosto dessas coisas de documentário porque eu sou muito curiosa. Sou a rainha da informação inútil. Então eu sempre tô assistindo documentário. E um outro que é um documentário muito bonito, que é da Lego House, né, que é um museu na Dinamarca do Lego, né, é muito bonito. As crianças adoram esse documentário porque é muita cor, né, aquelas culturas gigantes de Lego. Eu acho bem interessante. Do Instagram tem um canal que não é um canal, né? É um perfil que oferece curso para crianças, que é um projeto que chama Inspirar. Né, @inspirar. Também, assim, eu tenho um grande amigo que trabalha nele e é muito bonito, assim, a proposta deles. É um grupo que eu me inspiro bastante, assim. E tem várias atividades para crianças, então é bem interessante. Ligadas à arte, né? Nossa, demais, eu fiquei muito curioso com o Art ou Fake também. É legal, não é tão longo que tem na Netflix, eu acho. São poucas temporadas, mas os episódios são muito bons. Dá pra entender, assim, o processo. Nossa, demais. Bom, por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesma no passado sobre essa vida de freela, quais seriam? Eu acho que o primeiro é não ser duro consigo mesma, sabe? Tá tudo bem não seguir o padrão que todo mundo tá acostumado e não ter medo de arriscar, né? Eu acho que ser empreendedor também é errar, também é mudar o caminho. E eu acho que a gente acaba, não a gente, todo mundo, talvez eu fique muito preocupada, sabe, com os resultados e fique muito ansiosa e aí eu evito fazer algumas coisas por medo. Então eu acho que seria não ter tanto medo, não se cobrar tanto e aceitar que o caminho pode ser mudado. Então não é porque você fez uma faculdade X e Y que você vai ter que trabalhar com isso com certeza e que se você não trabalhar naquele formato quer dizer que você não vai ter sucesso e não, tá tudo bem. Você pode mudar o caminho, você pode errar, você pode desistir, você pode começar uma coisa nova. Basta você se organizar e tentar, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Parece um pouco clichê, mas eu acho que é o que eu falaria
funcionaria pra mim no passado. Não se cobrar tanto, principalmente. Justo, mas tem clichês que são super válidos, né? Eu sempre falo clichês. Acho uma Porque ótima eu dica. acho que eles falam mensagens importantes, porque senão não seriam clichês, né? Tipo, ninguém falaria. Acho que é Exatamente. isso. Demais, Nath. Quero te agradecer de novo pela conversa. Foi muito bom ouvir dessa experiência. Eu também queria agradecer por ter participado. É a primeira vez que eu tô participando do podcast, então eu tô um pouco ansiosa. Eu tava um pouco ansiosa e ainda tô assim meio eufórica. Então eu queria agradecer mesmo. Foi muito divertido conversar. Ah, legal. Fico feliz, pô. Foi ótimo ouvir. Acho que tem várias dicas e abalado ainda com as histórias aqui. Vixe, já tem várias. Se eu ficasse aqui falando, a gente ia ficar até horas de educativo, juro. E não só as que eu presenciei, como as que você escuta de outros educadores, né? Você vai levando. Tem várias assustadoras. E não assustadoras de ruins, né? Porque mexe muito. É sempre muito profundo. Mas é isso. Sim, demais. Muito legal saber um pouco da sua área. Obrigado de novo, Nath. Um beijo. Um beijo, até mais. Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. E se você curte o Freela Podcast, considere apoiar com uma quantia a partir de R$ 5 mensalmente no apoia.se. Valeu e até o próximo!